Lembre que a nossa bandeira nunca será vermelha, Uhum. certo? E isso eu levo comigo e eu acho que é isso que é o ponto inicial de tudo, sabe? Abrir a cabeça das pessoas, mudar essa mentalidade, né? Boa tarde, pessoal que acompanha o Pod Talk. Nós vamos iniciar agora mais um episódio do Poder em Pauta, esse espaço que nós abrimos para poder conhecer aí todos os pré-candidatos, né, a essa eleição de 2024. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o pré-candidato Eduardo Lemos. Ele é pré-candidato a vereador aqui pela Palhoça. Seja muito bem-vindo, pré-candidato. Estou muito feliz de te receber aqui, de poder conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre os seus projetos, sobre as suas pautas, sobre aquilo que você acredita. Muito obrigada pela sua disponibilidade, de se colocar em evidência, de se deixar expor. Vai ser muito legal essa conversa, não tenho dúvida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade, né? E tenha Uhum, certeza que é recíproco, né? Isso é uhum. muito importante, né? O povo conhecer um pouco do seu pré-candidato, isso é muito importante. É isso aí, a nossa ideia com esse programa foi exatamente essa, de levar mais informação para a população, visto que o período eleitoral esse ano é curtíssimo. Então, nem que vocês queiram muito, vocês não vão conseguir alcançar tantas pessoas em apenas 40 dias. Não vou nem falar 45, porque vai ficar 5 dias ali só para resolver burocracia. Então, esse espaço é um espaço para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que elas possam ouvir mais mesmo de quem é o Eduardo. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Quem é o Eduardo Lemos? E conta um pouquinho da sua trajetória até você iniciar nesse meio político. Olha, tem bastante coisa. Então vamos lá. Eduardo Lemos é um cara fiel, amigo, parceiro, e a minha bandeira sempre foi o social, né? Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Com 4 anos de idade, vim morar em Floripa, onde a gente saiu de Blumenau por causa daquelas enchentes que assolaram, né, aquele município nas décadas de 80. Fui morar no Carianos, né? Com 8 anos de Uhum. idade, comecei a trabalhar com meu pai em oficina de lataria e pintura. Aos 18 anos, ingressei à Força Aérea Brasileira no serviço obrigatório, aonde depois de 2 anos passei no concurso de soldado especializado, né? Fui corneteiro pela banda de música e 4 anos depois também consegui ingressar nas fileiras para sargento, onde eu fiz o concurso para sargento militar da Força Aérea Brasileira. Uhum. Morei 5 anos em Barbacena, na escola preparatória de cadetes do ar, onde formamos também inúmeros alunos, né? Que eu sempre fui instrutor, né? Eu sempre fui instrutor, tanto aqui como soldado aqui na base aérea de Florianópolis e também na IPCAR, né? E depois consegui a transferência, voltei para a base aérea de Florianópolis em Uhum. 2002, aonde eu vim morar na Palhoça, aonde tudo começou. Sim. E já tem quantos anos que o senhor mora na Palhoça? Eu estou na Palhoça desde 2002, Desde 2002. né? Já tem 22 anos. 22 anos, isso, e é um número bom, 22, né? Aham. 22 anos. E com 22 anos aqui na Palhoça e 18 anos a gente iniciou também o projeto Amigos Solidários, onde a gente começou a Uhum. fazer várias ações, né, no nosso município e abrangendo também toda a Grande Floripa, né? Uhum. Atendimento em creches, asilos, hospitais, né, moradores de rua, Uhum. e são 18 anos já de bastante trabalho social. Eu sempre digo que eu fui muito ajudado nessa vida e tento também ajudar ao máximo. Lembrando que o social não é assistencialismo, né? O social é Uhum. poder dar oportunidade para as pessoas conversar, levar um pouco de acalento, levar um pouco da palavra de Deus também, que é muito importante naquelas horas que as pessoas mais precisam, né? Uhum. Mais ou É que, menos na isso. verdade, as pessoas elas precisam entender que o assistencialismo, ele, ele é como se fosse te dar migalhas para que você não precisasse sair do teu quadrado para poder buscar algo muito maior. Porque todo ser humano tem condições de produzir, né, Eduardo? Sim. Mas o assistencialismo tira isso delas. Elas aprendem a ser improdutivas. Na, na verdade, isso é o que faz parte da nossa política, infelizmente, porque quanto mais pessoas desacreditadas, mais pessoas com conhecimento, né, educacional, de estudo, mais fácil de ser manipulada. Por isso que ainda o nosso Brasil é assim, e por isso que nós estamos aqui, né, para Sim, tentar mudar um pouco disso também. eu concordo plenamente com isso. Acredito também muito no social, porque o social ele veio para ajudar quem quer ser Ajudar. ajudado. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, assim, é que é impossível ajudar quem não quer ajuda. E às vezes a gente realmente
se depara com isso, de pessoas que não querem ser ajudadas. E o que isso tem a ver com a política? Isso tem a ver com aquelas pessoas que se acostumaram com o antigo sistema político, com a antiga visão, com a velha política, e elas vêm sustentando esse sistema até hoje. E eu percebo, com pouco conhecimento de política que eu tenho, que o que mantém a velha política são as pessoas, são os eleitores. É quem tem o poder nas mãos de mudar ou não, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha realmente da velha política e se você acredita que a velha política está mudando realmente. Será que a gente pode ter esse ponto de interrogação na cabeça, com esse pontinho de esperança? Na verdade, a esperança começou quando o nosso presidente, o nosso eterno presidente Bolsonaro, conseguiu abrir um pouco a mente das pessoas, né? Tanto na internet, no dia a dia. Infelizmente, ele não soube, né, usar muitas palavras Uhum, naquele momento que tinha que ser usado. Isso acho que atrapalhou um pouco ele. Mas ele foi que deu o start, né? Que fez com que as pessoas honrassem ainda mais hoje a nossa bandeira do Brasil. Lembre que a nossa bandeira nunca será vermelha, uhum, certo? E isso eu levo comigo e eu acho que é isso que é o ponto inicial de tudo, sabe? Abrir a cabeça das pessoas, mudar essa mentalidade, né? Foi como a gente estava comentando aqui antes, até sobre isso, porque a política só vai ser mudada por causa dos eleitores. Entendeu? uhum, São eles que põem todos ali. Claro, uns vão dizer, ah, mas daí tem essa urna, e a eleitoral, essa urna. Isso, independente de urna, o que tem que mudar é a mentalidade do povo. Tem que sim. ser mudado isso, entendeu? E garanto a você que, principalmente o nosso estado, né? Graças a Deus, o nosso estado ele tem essa mentalidade que são pessoas que trabalham muito, né, que Uhum, sustentam muito a parte do nosso Brasil e sim. eles, graças a Deus, têm essa mentalidade de poder querer mudar e a mentalidade, na verdade, não, eu, né, particularmente, eu vivo a ideologia de direita, respeito quem pensa diferente, né, que tem a ideologia de esquerda, mas eu não compactuo, mas eu respeito, né? É só o que me resta, respeitar e orar por Uhum, tudo isso, né? E é praticamente isso, graças a Deus está sendo mudado isso, né? A gente está vendo vários deputados, senadores de direita que estão sendo incumbidos nessa missão, até porque é o seguinte, assim, ó, eu sempre comentei que a direita ela foi muito pacífica. No que eu digo pacífica? Nunca quis saber muito sobre isso, sobre a política, e a esquerda ela sempre foi muito agregada nisso, uhum, entendeu? Eles são fiéis a- aos conhecimentos, a ideologia dele, o pensamento deles. Isso uhum, faz toda a diferença. E hoje, né, particularmente hoje, a direita tá mudando, a direita mudou bastante isso. O centro a gente não tem como mudar, né? Que o centro é o centro, uhum. são aquelas pessoas que ficam sempre em cima do muro. Se tiver bom nesse lado, eu vou, se tiver no outro, entendeu? Sim. Que não faz parte da minha ideologia, né? Mas é isso, graças a Deus mudou bastante isso. E está mudando. Até eu estive no CPEC, né, que foi aquele congresso de direita que teve em Balneário Camboriú, que foi um Sim. evento maravilhoso, que foi comentado muito sobre isso, que agora é a vez dos municípios. Nós temos que mudar essa mentalidade e fortalecer ainda mais a direita nos municípios, que vai fazer toda a diferença Uhum. para a eleição de 2026. É que assim, quem começa a estudar um pouquinho mais de política, começa a entender que tá tudo interligado. As eleições municipais, elas estão ligadas com as eleições estaduais e federal. Federais. Não tem como. Até porque a gente descobriu, né, aqui através de uma palestra interessantíssima de um professor cientista político, de que o vereador hoje ele tem, né, como fazer esse contato direto lá com os senadores, com os deputados federais, para conseguir recurso federal para o município. Coisa que até então, para mim, era desconhecida e eu acredito que é para a grande maioria das pessoas também. Até me lembro, antes de eu vir morar em Florianópolis, na cidade onde eu vivia lá em Rondônia, que se ouvia muitos escândalos das diárias. Por que, que o vereador fez tanto em Brasília e aquilo tudo e aquilo. Mas hoje é muito claro, o vereador ele tem esse acesso direto a Brasília, ele pode ir buscar recurso para o seu município. E fala um pouquinho sobre essas suas conexões, Eduardo. Quais são as principais conexões que hoje você tem no Congresso que pode contribuir para que você exerça um bom mandato de vereador no quesito de trazer recurso para o município de Palhoça? Sim, o nosso município, né, em particular Palhoça, ela já tem um bom convívio com senadores, deputados estaduais e também até estaduais e federais também em Brasília, né? Principalmente pelo partido do PL. Não que os outros não sejam, mas Uhum,
fortificou muito essa base do PL, né? E nós temos vários parceiros, né? E foi bem como tu comentou, o vereador, ele tem esse papel de trazer recurso para o nosso município, né? Juntamente com o prefeito, claro, que nós, eu digo nós, né, vereadores, Uhum, temos que ser esse elo, né, para trazer o uhum. recurso. Claro, com fidelidade, com humildade, com muita transparência, e é isso que o povo precisa, de recurso para que o nosso município cresça ainda mais. E falando na esfera municipal, ali em relação à prefeitura, qual é o candidato hoje de situação que vocês apoiam? O que que você tem a dizer sobre a atual gestão da Palhoça? Fala um pouquinho mais sobre o que que você vê sobre essa gestão que está acontecendo agora, sobre o candidato que você está apoiando para a eleição de 2024. Então, o meu candidato é o atual prefeito, Eduardo Freixo, né, que também está no PL, é 22, é Bolsonaro. Então, foi feito muito por Palhoça, isso é nítido, a gente sabe que Palhoça cresceu muito, né, mais de 100 mil pessoas, né, vieram para Palhoça nesses últimos 10 anos, a Palhoça cresceu demais, a gente sabe que foi feito muito, mas é o seguinte, tem muito a fazer ainda, né, e por isso que nós estamos ali, interligados, juntos, com o atual prefeito e o futuro prefeito também, Eduardo Freixo, para que a gente possa fazer isso, né? Fazer com que Palhoça cresça ordenadamente, né? Uhum. Essa é a nossa meta e é o nosso diferencial. Entendi. Vamos falar agora sobre uma coisa bem polêmica, né? O que que você achou sobre o aumento de salário dos vereadores feito por eles mesmos, né, em votação eh, de 40 segundos, assim, eles aprovaram o aumento do próprio salário, além do aumento do número de cadeiras, né, na Câmara de Vereadores da Palhoça. Queria perguntar para você, assim, qual foi o teu sentimento em relação a saber disso e o que você acha de medidas como essa? São duas perguntas, então, né? Uhum, Primeiro, o aumento de salário, para mim, é insignificante, não deveria acontecer. Porque nós não estamos numa gestão federal para ter aumento agora, certo? Né? uhum, Porque eu acho que a gente tem que resolver muitas coisas primeiro dentro do município do que o salário dos vereadores. Né? Fazer o quê? Eu não estou lá, não tem como fazer nada, mas só que eu sou um eleitor. E o eleitor também tem que saber o que está acontecendo dentro da Câmara e também estar lá para argumentar e saber o porquê disso. Infelizmente, a gente está comentando, os eleitores não querem saber muito de política, e é onde tudo uhum, acontece, né? Infelizmente. Sobre o aumento de cadeiras. O nosso município cresceu muito, como eu já comentei, e eu sou a favor, sim, de aumentar as cadeiras. Porque tem muitos bairros que nós não temos vereadores. Um exemplo, nos bairros. Eu digo que não tem vereadores da região, entendeu? Nós uhum, temos vereadores na Ponte Maruim, nós temos no centro, nós temos no Passa 20. Só que nós não temos um vereador hoje, raiz, né? Dali do Madrid, Caminho Novo, São Sebastião, entendeu? Então, acho que isso, nós não temos um vereador lá no sul do nosso município. Eu, uhum, eu, eu acho que isso faz toda a diferença. Sou a favor, sim, de aumentar as cadeiras, até porque isso não influencia, tá, na gestão em valores dentro do nosso município. uhum. Agora, influencia, sim, no aumento de salário deles, isso sim. Sim. É importante falar, né? Porque assim, eu sou completamente a favor do aumento de salário, desde que as pessoas estejam exercendo bem as suas funções. Eu não moro na Palhoça, meu estúdio está aqui na Palhoça, né? Então eu estou na Palhoça todos os dias da minha vida. E tô conhecendo do município, eu estou conhecendo ainda o povo palhocense, né? Mas eu vejo que uma reclamação gigantesca que os palhocenses têm também é a respeito de não termos um hospital, da saúde pública. Se não tem hospital, a gente já imagina o que vem do restante, né? De falta de creches, que não tem creche integral, por exemplo, hoje na Palhoça. São coisinhas assim que a gente sabe que influenciam muito na vida do povo. O que que você tem a dizer sobre essas pautas? Quais são as ideias de projeto de. É claro que um vereador não pode criar uma lei que onere o município, mas quais são as suas ideias a respeito disso? E o que podemos, como tanto população quanto como vereador, ajudar a população nesses quesitos, assim, além de cobrar, é claro, o prefeito. Então, vamos lá. Primeiro, o hospital hoje já é um sonho que está sendo um sonho que está virando realidade, né? Já foi aberta a licitação, né, do maior hospital do estado
aqui na Palhoça e vai acontecer. E o pessoal comenta, mas é só época de política. Não é época de política, porque tudo tem tudo tem um trabalho por trás disso tudo, que é licitação, é projeto, é local, é tudo, tudo, né? Então isso vai acontecer. Claro que não adianta ter se não tiver bem cuidado, bem feito, ter os profissionais adequados para aquela área, né? E não só o Uhum, hospital, como a maternidade também. Isso uhum, vai ser, na verdade, já é um sonho que está que virou realidade, né? Sobre as creches, né? Com certeza ainda falta muitas vagas de creche e por isso que a gente está aqui disposto, né, a querer mudar isso, porque isso também é a função do vereador, de cobrar, de fiscalizar, né, do uhum, prefeito para ter mais vagas, para a gente construir mais creches. Já melhorou bastante, só que foi como eu comentei, Palhoça cresceu muito, entendeu? E outra, esse ponto que você comentou, que é muito importante, que é aula, principalmente nos contraturnos escolares, uhum. ou de nível integral, né? Porque como é que o pai ou a mãe vão trabalhar, Sim, deixam a criança no serviço, né? Aí depois ela tem que voltar do serviço ou para ficar com a criança ou pagar uma outra pessoa para pegar a sim. criança. E aí também paga também, às vezes tem crianças também que não moram perto de casa, Uhum, entendeu? Que a gente conhece bastante. Tem que pagar também o transporte escolar. E outra, não são todos os transportes escolares que passam naquela rota da criança. É bem complicado, mas por isso que a gente está aqui para tentar melhorar isso, né? Melhorar a vida das pessoas. É uhum. isso, é exatamente por isso que nós estamos aqui. Entendido. Já você comentou? Então, o teu partido hoje é o PL. Isso. Teu prefeito que você apoia é o Eduardo Frecha, é isso? Eduardo Frécia, Que atual já prefeito. está como prefeito de Isso, Palhoça. isso. Inclusive, prefeito, você é bem-vindo aqui. Vem falar um pouquinho sobre a Palhoça, sobre tua colocar à disposição aí para reeleição, né? Não sei se eu sou muito a favor de reeleição, tá, Eduardo? Vou ter que te dizer isso. Eu sou de direita, assim, eu me posiciono, não tenho problema com isso, mas eu não sei se eu sou muito a favor da reeleição. Eu não consigo ver nas grandes histórias candidatos que conseguiram fazer muita coisa no segundo mandato. Então, por isso que eu falo, faça o melhor que tu pode no primeiro, porque o segundo é incerto e se dependesse de mim, não existiria segundo mandato para ninguém. Nem para vereador, nem para prefeito, nem para presidente. Eu acho que o seguinte, se colocar à disposição do povo é se doar o suficiente pelo povo naquele período. Não é fazer de política carreira, até porque gente, é muito pouco que um político ganha se a gente for parar para analisar com o tamanho do trabalho que ele tem que entregar para o povo, né? A pessoa se torna pessoa pública. Eu não concordo, por exemplo, de uma pessoa votar num vereador que não tem o telefone dele no celular. Se eu não tiver o telefone do cara que me representa na prefeitura, não faz sentido eu ter votado nele. É isso que eu penso e eu faço esse alerta pro eleitor também. Tipo assim, procure conhecer o teu candidato e conhecer mesmo, se aproximar dele. Mas é porque não sei, não tem desculpa. Descobre onde é que ele tá, onde é que ele vai fazer uma palestra, uma conversa. Chega lá, se esse cara não te der atenção lá, ele não serve pra ser seu representante? Verdade. E hoje está muito mais fácil, né? Nós temos as redes sociais que é tão fácil chegar até eles, né? Com certeza. E como tu comentou sobre a reeleição, infelizmente, né? é, ainda existe a reeleição. E então, já que existe, não podemos trocar o certo pelo duvidoso, né? Hum, Já que está acontecendo, mas é bem como você falou mesmo, é isso que falta para os uhum, eleitores, conhecer exatamente o seu candidato, né? Porque eu estava vendo até eu até estava comentando e vendo um vídeo hoje que agora vão aparecer um monte de gente de direita. Agora eu sou de direita, agora acontece isso, eu faço aquilo, que eu sou uhum, Bolsonaro. E a gente sabe que não é nada disso, mas por isso, mas quem sou eu para julgar, né? uhum. É a artimanha que eles têm de usar durante a política, né? E se eles fazem isso, já estão errados. Mas não sou eu que tenho que julgar. Quem vai julgar são os eleitores no dia 6 de outubro. Sim, com certeza. O poder tá todo na mão do povo e agora é a hora de exercer o teu poder, porque depois não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta espernear, porque é só depois de 4 anos novamente para você poder mudar o quadro, que quem escolhe por lá somos nós, né? Fiquei sabendo, através de uma notícia que eu li, que o vereador mais antigo do Brasil está na Palhoça. Já tem anos e anos e anos que ele está aí. Eu nem o conheço, até queria conhecê-lo, saber como que ele conseguiu esse feito de estar tantos anos. Mas o que você acha sobre essa questão de político de carreira, assim, para a vida inteira?
Você acha que isso é saudável? Porque, assim, eu não me colocaria nessa posição para sempre. Eu sou uma servidora, eu amo servir o povo, faço parte de alguns projetos também, estamos aí ajudando sempre. Mas, e o ajudar é uma coisa, mas se colocar tão em evidência a ponto de servir para a vida, o que você me diz sobre isso? Então, ele até está no Guinness Book, né? Uhum, Assim, você comentou de ele usar a política para a vida, né? Para a carreira. Na verdade, ele não está usando. Quem está fazendo ele estar na carreira são os eleitores. uhum, Ele, ele está dando um nome, né? uhum, Para querer fazer algo e para estar ali. E quem põe ali quem os põe ali é o povo. E ele é um dos vereadores sempre muito bem votado na Palhoça e vai ser muito bem votado novamente. Ele também uhum, está no PL esse ano, entendeu? uhum, E assim, ó, quem põe lá é o povo. Quem sou eu para estar julgando e achando algo, entendeu? uhum, Eu não concordo, né? Mas é o povo que manda. Não uhum. adianta, entendeu? Mas é isso. E é assim que acontece. Por isso que quem comanda as nossas eleições não são os vereadores ou os candidatos, é o povo. É verdade. O poder está nas suas mãos, use-o com sabedoria, com inteligência e Discernimento. discernimento e procure informação, gente. A internet está aí, tem muita notícia verdadeira, tem muita notícia falsa, mas todo mundo que procurar e vasculhar vai conseguir descobrir a verdade, né, Eduardo? Porque a minha mãe tinha um ditado muito engraçado, que o diabo ele tem uma mão tampada e uma mão furada. Um dia, ele tá aqui, ó, tampando com a mão fechadinha, mas um dia ele vai cansar e ele vai trocar a mão. E é nesse momento que a gente descobre as mentiras, que acontecem os escândalos de corrupção e tudo mais. E a gente sabe que a Palhoça tá, de vez em quando, sempre envolvida numa ação de investigação, um escândalo de corrupção aqui, outro ali. Por que que você acredita, Eduardo, que a Palhoça tá tão envolvida em escândalos de corrupção, que é um pouco diferente da realidade da Grande Florianópolis? Na verdade, em todo o Brasil tem isso, né? Porque ainda mais agora nesse período eleitoral. Você já notou que isso acontece só de 2 em 2 anos? Que é sempre no período eleitoral, tanto a nível estadual como a nível municipal? Será que isso não é um jogo sujo? Uma fake news que acontece? Quem sou eu, né? Assim, ó, se tem algo errado, a justiça que vai ter que saber, né? E não eu que vou ter que falar algo. Mas só que a gente só acha estranho que isso acontece só de 2 em 2 anos. Pode notar. Fica 2 anos tranquilo. 6 meses antes de acontecer qualquer tipo de eleição, isso vem à tona. Aí daí vem a Polícia Federal aqui, em- a- até em Floripa também, tem vereadores lá, tem Tá, secretários tá que estão presos, aquele com uma negócio todo, investigação lá. entendeu? Mas isso, não, eu não estou dizendo que não tem nada de errado. Muito pelo contrário, até porque é a justiça que tem que saber disso, e não eu. Até porque eu sou leigo no assunto, entendeu? Mas assim, ó, é, eu só acho que a política também é um jogo sujo, entendeu? Hum. Infelizmente. Infelizmente, a política não tem só pessoas do bem. Por isso que nós estamos aqui, entendeu? Para mostrarmos que a política precisa, sim, de pessoas do bem. Mas é isso. De 2 em 2 anos sempre aparece algo sobre isso. E é sempre o mesmo assunto, é sempre a mesma tecla. Só que é como tu comentou, né? O povo já sabe, o povo já Uhum. está antenado nisso e as redes sociais estão aí para isso. Como tu comentou, né? Tem um lado bom e o lado ruim, mas vamos usar então da nossa sabedoria, da nossa energia, usar a, a internet, as redes sociais para as coisas boas, para buscar as coisas boas. Conhecimento principalmente. Uhum. Ah, não, sem dúvida. Conhecimento, na verdade, é o que vai mudar toda a história do nosso Brasil, assim. É realmente olhar aquilo que já aconteceu, porque quando eu fico olhando as pessoas que defendem um governo de esquerda, eu fico me perguntando se elas nunca estudaram história. Ou se o que elas leram lá mudou tanto a cabeça delas a ponto delas acreditarem que aquilo pode se tornar um dia realidade, sendo que é pura utopia, só é bonito no papel. Na verdade, eles só estudam, né, a militância deles, né? É, Eu não sei se eu fiz universidade pública, né? Então, na universidade pública, não é segredo pra ninguém que realmente os professores, eles são militantes mesmo, e eles tentam colocar na sua cabeça ideias que são impossíveis de acontecer. ah, Mas não é sem fundamento, eles têm, só que é uma utopia, tá? É lindo no papel, mas aquilo nunca vai acontecer. Você não consegue nivelar a população, a não ser que seja por baixo. aí eu te pergunto, quantos por cento daqueles alunos absorvem isso? É porque depende muito de cada um mesmo, se eles querem Sim. acreditar no que estão simplesmente falando pra eles ou se eles querem simplesmente observar a sociedade. Mas se você for contra,
você vai ser só mais uma ali dentro, eles vão querer fazer tudo que você fique de fora do É, banco porque você é um pouco retalhado mesmo, isso é, também é uma realidade. Se você está esse é dentro o de uma problema. universidade pública hoje, você é de direito, você sabe disso, né? Infelizmente são minorias dentro das universidades, mas eu acredito que esse cenário também vai mudar. Acredito no levante dos jovens para a política. É claro que está devagarinho esse processo, mas eu acredito que os jovens vão acordar politicamente falando, porque é, não é possível que eles não estão vendo o que está acontecendo com a geração deles. É a geração dos meus filhos. E o meu filho tem essa. É claro, né? Educação do lar, o pai, a mãe, com os ideais, sempre tentando plantar. Mas eu vou te dar um exemplo. Na eleição presidencial do último ano, meu filho sofreu retaliação da professora de inglês na escola. Ele faz primeiro ano do ensino médio. Eu sei disso. Então, E assim, por por isso, quê? Porque ele se posicionou e falou assim: desculpa, professor, não concordo com o que a senhora tá falando, não faz e sentido. por isso que eles são contra as escolas cívico-militares, né? As escolas militares, por isso, porque ali mostra a realidade. E muito deles, como tu comentou, aquela utopia, né? Não querem ver a própria realidade, porque para eles é muito mais fácil viver esse mundo que não existe, a gente sabe que não existe. Porque é o Uhum. seguinte, ali dentro é uma coisa, mas a vida vai mostrar que é totalmente diferente. Mas, fazer o quê, né? E deixando claro, gente, que eu não sou contra a discussão, não. Eu acho que os dois lados eles têm que discutir mesmo. Só que discussão é diferente de retaliação. De- Concordo. discussão é diferente de extremismo. Não sou extrema, não sou bolsonarista. Nunca gostei do Bolsonaro. Votei no Bolsonaro porque eu não voto no Lula nem amarrada. De ponta cabeça. Isso nunca viria a acontecer. Então, assim, e por que disso? As pessoas falam assim, porque você é uma ingrata. Só conseguiu estudar na universidade pública porque o Lula democratizou a educação. Que democratizou o quê, gente? Pelo amor de Deus, a universidade agora entra quem quiser, porque não tem. Não tem mais parâmetro Não tem nenhum. mais parâmetro nenhum, entendeu? Quem se beneficiou com isso foi só o rico. O pobre não se beneficiou. Luta, 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 não dá conta de fazer uma universidade pública porque não consegue fazer um Enem que é uma prova básica de nada, não dá conta de fazer para conseguir uma nota básica para conseguir entrar na universidade e depois vir falar para mim que o governo do PT democratizou a educação, democratizou a universidade, isso não existe. Não, e eu fiz, tá? Eu fiz duas faculdades, nenhuma delas eu paguei. Fui beneficiada pelo governo, sim, nas duas. Nenhuma eu fiz universidade pública, na outra eu fui bolsista do ProUni 100%. Mas eu devo isso ao governo de esquerda? Não devo, sabe por quê? Porque eu cheguei lá e não aprendi nada. Porque os professores estavam mais tempo perdendo tentando enfiar ideias na minha cabeça do que me ensinar aquilo que eu precisava aprender. E eu quero que você se coloque, você que é estudante de universidade pública, se coloca nesse lugar de se questionar. O que você está fazendo aí? Você está perdendo teu tempo? Ou você está investindo seu tempo realmente em alguma coisa que vai fazer você crescer? Não estou falando isso de todos os professores, não, tá, gente? Porque tem professor muito bom lá na universidade também. Mas eles estão lá. E eles estão ali, ó, na sua cabeça, colocando uma interrogação aqui, outra ali, mas cabe a você questionar de verdade se aquelas ideias são verdadeiras, se faz sentido, se não faz. E não sou eu que estou falando, viu? Não, Não, mas isso é verdade, mas é eu verdade. falo da minha experiência porque é o que eu tenho como testificar e Tá falar assim, certo. não, isso aqui eu vivi, né? E eu tive contato sim com muitos professores bons. Na minha época, a faculdade estava passando, migrando, né? A primeira faculdade que eu fiz estava migrando de vestibular para Enem. Acho que foi o primeiro ano que a universidade pública se entrou com nota do Enem. Antes era vestibular e vestibular media mesmo. E media por cima, não media por baixo, não. Aí veio o Enem eu posso dizer, gente, deu uma facilitada e muito no processo. Eu fiz alguns vestibulares enquanto eu estava no ensino médio, que eu fiquei ali em 13º, sexto lugar, em outro lugar. Quando eu fiz o Enem, eu fiquei em quinto. E eu não tô querendo dizer, porque assim, o Enem ela é uma prova que se você tiver raciocínio lógico, você vai. Às vezes as pessoas ficam. Quem é estudante vai querer me matar agora, né? Com essa fala. Mas existem especialistas que falam que se você dominar a estatística, e eu tô falando porque eu fiz matemática, isso foi o meu curso, que se você dominar a estatística, você passa no Enem, chutando, sem ter estudado nada, sem nem ler uma pergunta. E estatisticamente, você vai conseguir uma nota básica para poder conseguir entrar numa faculdade. Ó, hashtag fica a dica aí, ó, viu? Então, assim, tá aí, tá aí na internet para você poder estudar. Tem gente. Você é louca, não existe isso. Existe.
Porque é uma prova de 60 questões e estatisticamente não tem como fugir. Ela vai ser 60 questões, cada uma vai ter um peso. Se você estudar estatística, talvez você consiga tirar mais nota do que estudando. Então, às vezes, esses assuntos que são polêmicos, né? Porque são polêmicos, a gente sabe. Quem é extremista do lado de lá não aceita de jeito nenhum ouvir o que eu tô falando agora. E quem é extremista também de direita tampa um lado da mente que parece que não enxerga mais nada. Eu sou completamente contra o extremismo, tá, Eduardo? Nós Porque somos. Tudo que é extremo não funciona. foge. E por que às vezes eu realmente, apesar que eu entendo que Bolsonaro foi necessário para abrir a cabeça das pessoas, para falar umas verdades que precisavam ser ditas, para poder mostrar que a mídia, ela mostra o que ela quer mostrar e ela te manipula mesmo. Se você não souber procurar informação, a mídia vai te manipular. 24 horas. 24 horas. Então, o Bolsonaro, eu acredito que ele foi o necessário para poder abrir esse caminho. Divisor de águas, Eu não vejo que existe futuro pro Bolsonaro na política. Apesar dele ter esse, sei lá, né? Porque daí, isso é que me deixa um pouco... As pessoas vão criando ídolos para si. E eu vejo que, às vezes, o extremismo da direita criou o Bolsonaro como um ídolo. Do mesmo jeito que a extrema esquerda criou o Lula como um ídolo. Essas pessoas vão morrer, gente. Daqui a pouco. Porque elas já estão avançadas na idade. E quem tá falando isso não sou eu. A Bíblia diz que a gente só vive até 120 anos. Então, assim, eles estão caminhando pro fim deles. São pessoas que nem a gente. Não tem nada de diferente ali. A única coisa que eles tiveram coragem de assumir os seus... E dar a cara a tapa, e brigar e plantar sementinhas. Então, dá pra gente falar que a esquerda é inteiramente incompetente? Não. Eles são mais competentes do que a direita. Lembra que eu comentei sobre isso? Por quê? Porque eles estão fazendo isso há muito mais tempo. Muito mais. Nós estamos engatinhando. Engatinhando. Perto da organização política da esquerda, a direita está engatinhando, sem dúvida. Mas eu também acredito que o povo está se levantando, estão se tornando pessoas mais pensantes, Amém. Pessoas que analisam as coisas e começaram a perceber que não dá para ficar brincando com o nosso dinheiro, né? E que isso é uma coisa que eu vou falar agora, que também é um pouco polêmica, porque todo candidato é tudo humilde lá na época da eleição. Ganhou a eleição, ele se acha o rei. Tem que estender um tapete vermelho para passar. Ô, querido, você é funcionário público do povo. Ninguém tem que estender tapete vermelho pro deputado passar, pro governador passar, para esse povo passar, não. E eles querem ser tratados como reis. Então, assim, isso é um recado meu para quem está começando na política. Eu sei que muitos deles começaram como vereadores, né? Vereador, não se acha celebridade do rolê porque você ganhou uma eleição, não. Porque não dá para poder cuspir em quem te colocou lá. Eu, particularmente, vou dedicar minha vida inteira a abrir os olhos das pessoas para isso. Eu não consigo ficar num ambiente político onde eu vejo aquele monte de gente estendendo tapete vermelho para candidato passar. E quando eu olho, eu vejo que ele está fazendo pouquíssimo por nós e que ele só está aproveitando daquele cargo para benefício próprio. Então, se eu posso te dar um conselho, Eduardo, seja funcionário do povo, enquanto você estiver lá, enquanto você estiver crescendo politicamente. Porque o dia que esse jogo virar, pessoas vão observar. Porque não faz sentido nenhum, essas pessoas se acharem tão prestigiadas que elas precisem ser bajuladas, sendo que elas são só funcionários do povo. Lembra que eu comentei que eu estou aqui para tentar a mudança? E que eu fui muito ajudado nessa vida e estou aqui para isso, para ajudar. E isso é uma forma de estar com o povo, de poder ouvir, entendeu? E é aquilo como tu comentou, né? Quer conhecer a pessoa? Dê poder a ela, né? Mas tem bastante disso, sim. Acontece bastante isso, infelizmente, porque eles se acham deuses, né? Mas eles estão ali por causa do povo, gente. Então, que seja do povo. Mas é porque a única coisa que mete medo num político é realmente o povo. Porque lei não bota medo em político. Dinheiro não bota medo em político, poder não bota medo em político, lei, juiz, ninguém bota medo em político. A única coisa que eles têm medo é do povo, que se levantar. Se o povo se levantar, aí eles tremem na base.
se levantar. Isso é a nível mundial, né? Uhum. Só que muitos eleitores se vendem ainda. Chega nessa época, se vende. Esse é o problema. Mas depois eles querem cobrar educação, saneamento básico, saúde, entendeu? Mas eles se vendem. Como é que eles vão cobrar algo depois? Gente, valorize o seu voto, cara. É isso que eu digo. Conheça cada candidato, entendeu? Uhum. Ouça o candidato, vê o que ele já fez pela tua comunidade, pelo teu município. É tão simples, mas não. As pessoas ainda preferem se vender para depois ter que se ajoelhar pedindo algo para os vereadores, ou para prefeito, ou para aquele que for, entendeu? Infelizmente isso acontece. Povo, vou falar novamente. Poxa, é simples. Vamos lá, é só estudar. Estude Uhum. seus candidatos, pô. Estude de verdade. E outra, a hora da mudança é agora. A hora da mudança é agora. Depois não adianta. Seja outubro acaba a eleição, e aí vocês vão ver quem é quem novamente. É verdade. Gente, estamos aqui caminhando para o final. Estou muito feliz de te receber, né, Eduardo? Acho que foi uma conversa muito proveitosa. A gente realmente compactua de muitas coisas iguais, parecidas, defendemos os mesmos princípios, os mesmos ideais. Mas eu, de novo, abro esse parêntese. Eu quero receber todo mundo aqui. Então, você que pensa diferente de mim e que quer vir aqui ser entrevistado por nós, seja muito bem-vindo. Você vai ter o espaço aqui do mesmo jeito, a gente quer ouvir vocês. E, é claro, né, que a gente possa debater sobre política como pessoas educadas, civilizadas que somos, e cada um, é claro, tentando mostrar o seu lado da visão, mas com verdade, com pensando no povo. É isso que eu tenho para poder dizer. E queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que vai assistir esse episódio daqui a pouco, para os seus eleitores, para aqueles que ainda não te conhecem, para o povo de Palhoça. Então, Renata, a gente comentou várias coisas aqui e o pronto, e assim, o ponto crucial foi a educação, certo? E é Certo. isso que eu luto sempre, né? Pela educação. Por isso que a gente pretende, né, incrementar aqui no nosso município também a Escola Cívico-Militar Municipal. Nós já temos do estado, entendeu? E essa é a nossa meta, porque as crianças são o futuro do nosso país, né? E eu vejo também que tem muita gente, né, cansada. Essa é a palavra, Uhum. cansada da política. Então eu peço, que você que está cansado da política, descanse em mim, que eu terei toda a energia do mundo para fazer a mudança que a gente tanto precisa. E depois tu pode me cobrar, Renato, que se a gente chegar lá, você vai ver assim, pô, esse cara teve aqui e está fazendo a diferença. Porque eu sempre comento, eu tenho um nome e uma farda a zelar. E isso eu vou levar para sempre na minha vida. Hum. É isso aí, eu vou. Eu vou cobrar Tem que cobrar mesmo. mesmo. Porque eu falo que eu fui tão bem acolhida, né, na Grande Florianópolis. Nós somos tão abençoados por Deus aqui nesse lugar que não dá para chegar e não fazer nada para que isso melhore. E eu vejo que, como pessoa simples que sou, como cidadã, a forma mais simples que eu tenho de ajudar onde eu estou é me inteirando da política, é conhecendo quem está lá me representando, é sabendo se está sendo feito um bom uso do dinheiro público. E eu acho que é o mínimo. Se todo cidadão começasse a pensar dessa forma, com certeza a política já tinha mudado. A gente já seria um país de primeiro mundo. Nós temos todas as riquezas. Nós temos toda a riqueza e nós temos a principal riqueza, que são pessoas. O Brasil tem pessoas incríveis, tem pessoas que lutam, que não desistem, que são fortes, que são corajosas, que são empreendedoras. Nenhum país no mundo tem gente tão criativa como no Brasil. Então, imagina a mente desse povo sem essa cauterização que a esquerda causou na cabeça dos nossos jovens, pensando para evoluir. Ninguém segura o Brasil. E é nisso que eu acredito, é isso que eu quero para o futuro dos meus filhos, é isso que eu quero para o futuro da minha nação, apesar de não estar envolvida diretamente na política. Eu posso fazer algo com o poder do meu voto e com o meu poder de cidadã, que é cobrar, que é exigir que o meu dinheiro, dos meus impostos, sejam bem gastos. E é isso que eu vou fazer durante toda a minha vida aqui em Santa Catarina ou em qualquer lugar que eu vá, né? Porque é o mínimo que eu, como pessoa, posso fazer pelo meu ambiente. E Se eu que, conseguir mudar o meu mundo, já tá valendo. e que bom que tem pessoas assim como você que têm esse pensamento, independente de ideologias, mas é fazer o bem e fazer o nosso país crescer. Se o teu município estiver bem, o teu bairro estiver bem, tudo flui. Entendeu? É. Energeticamente tudo vai fluir e isso faz toda a diferença, É entendeu? criar um ambiente de prosperidade mesmo, né? Onde a gente tá.
Muito obrigada, foi um prazer imenso poder te entrevistar, conhecer um pouquinho mais do Eduardo Lemos. E você que ouviu esse podcast, gostou do conteúdo do Eduardo, acredita no que ele disse aqui, o conhece, né, fora daqui, tem alguma coisa para falar? Pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Curta aqui a nossa página, né? Segue aqui o nosso canal para que você veja os próximos candidatos que virão. Ele foi o primeiro candidato da Palhoça, mas eu convido os demais candidatos que quiserem ter um espaço para vir aqui também. E eu acho que é só assim que a gente vai criar um mundo melhor e diferente. Obrigada a você que está assistindo o Pod Talk e vem muita coisa boa por aí, fica de olho. Muito obrigado e boa tarde. Valeu!